a simplicidade. Esse é o nosso tema hoje, a simplicidade em Deus. Olha que diz 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vamos pular um pouquinho agora para o versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, do seu Deus, moveria a mão sobre a lepra afetado, sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar e Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E ele foi embora dali como igreja furioso. Pega a sua mãozinha assim, ó. Todo mundo pega uma mãozinha assim. Procura um vizinho aí, fala para ele assim: calma, fala para ele aí, calma. Tem gente muito nervosa, esquentadinha, né, irmãos? E tem gente que fala assim: Deus está falando agora, glória a Deus, né? Mas os seus servos lhe disseram, vamos voltar aqui, foco, versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave, será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a simplicidade, ela mexe com a gente. Quando eu penso nisso, irmãos, eu lembro de uma situação que eu passei uma vez, que realmente foi algo assim que me assustou, assim, no bom sentido da simplicidade. Eu lembro, irmãos, o dia que eu peguei na mão da pastora Thalita pela primeira vez. Que dia especial, viu, gente? Né? Eu já estava apaixonado por ela, e a minha paixão foi à primeira vista. Esse aí eu conto outro dia essa história, né? Aí a gente começou a se conhecer, a amizade, aí começou a ter aqueles olhares, os sinais, né? E aí eu falei assim: meu Deus, será que ela está apaixonada por mim? Eu já estava apaixonado, mas foi amor à primeira vista. Aí eu lembro que teve um dia que eu tomei uma decisão, eu falei assim: hoje eu vou colocar a minha mão em cima da mão dela. Aí se ela tirar a mão, não deu certo, tomei um toco, né? Não deu certo. Mas se ela deixar, acho que ela está gostando de mim, né? Aí a gente foi no cinema, e aí nós fomos amigos assim, né? A gente não estava namorando nada, então tinha um grupo de amigos juntos, né? Aí sentou, irmãos, eu sentei, uma amiga nossa, e ela sentou depois. Aí a gente estava lá assistindo o filme, eu falei assim: é agora, durante o filme, eu vou pôr minha mão em cima da mão dela, né? Um dia, irmãos, eu estava contando essa história, um jovem falou assim: pastor, qual era o filme que o senhor estava assistindo? Eu falei assim: será que eu lembro qual é o filme? Não estava nem aí com o filme, né? Aí, irmãos, eu fui passando assim a mão assim, fui assim, né, encostando assim, passando por trás, que tinha uma amiga assim. Aí eu fui chegando assim, irmãos, bem perto, falei assim: meu Deus, é agora. Aquele frio na barriga, orando, intercedendo, Espírito Santo, faz a obra e tudo, a gente ora, viu, irmãos? Até é para isso, né? Aí até que eu fui chegando assim, irmãos, encostei a minha mão em cima da mão dela. Falei: meu Deus, é agora. Irmãos, se ela tirar, não deu certo. Na hora que eu encostei a mão assim, falei: Deus, e agora? O que vai ser? De repente, irmãos, aquela mulher começa a pegar a minha mão. E ela vai pegando, vai puxando os pelinhos, e aperta a minha mão assim. Eu falei: calma, mulher, né? Calma. Acho que eu queria até marcar casamento já, né, irmãos? Falei: calma, né? Irmãos, essa é a minha versão da história, né? Quem está contando sou eu, né? Mas, gente, foi mais simples que eu imaginava. Eu estava preparado para algo tão difícil. E às vezes, irmãos, essa simplicidade mexe com a gente. Você já foi trocar um produto numa loja que você estava preparado para ser difícil? Eu lembro que uma vez também, irmãos, peguei assim o cupomzinho, imprimi, fui lá na loja, eu estava pronto para brigar já, eu queria brigar, sabe? Eu queria, né? Não, né? Oi, Bruno, você imagina um jeito calmo, né, irmãos? Meu brigar é totalmente mais calmo que você imagina, né? Eu estava ali, vou mostrar para a pessoa. Eu entrei assim na loja, falei: olha, eu comprei o produto. A moça nem olhou, irmãos, nem olhou o cupom, nem levantou a cabeça, ela só fez assim, ó: pode entrar lá e pegar outro. Meu Deus, mas foi tão simples. E sabe, irmãos, que com Deus também às vezes é simples. Com Deus também, na verdade, muitas vezes é simples. E nós é que acabamos o quê?
complicando as coisas. Essa história fala sobre a simplicidade de Deus, e um homem que tinha dificuldade de aceitar que com Deus as coisas são simples. Aquele homem, a Bíblia diz que o nome dele chamava-se Naamã. Naamã, ele era o capitão do exército do reino da Síria, um povo vizinho de Israel. Era como se fôssemos os dias de hoje, assim, o número 2, número 3 de um país, de uma nação. Um homem muito importante, um homem assim respeitado, de muitas conquistas. Aonde ele chegava, as pessoas paravam, faziam selfie com ele. Mas pastor, não tinha celular. A história continua sendo minha, tá bom, gente? Né? E fazia selfie, e fazia lives, tal. Alguém muito famoso. Mas a Bíblia diz que apesar de ele ser tão famoso, ele contraiu uma doença tão grave chamada lepra. A lepra, irmãos, uma doença que existe até os dias de hoje. Hoje ela é mais conhecida como hanseníase. É difícil o tratamento, mas hoje é um pouco mais leve. Mas naquela época, irmãos, quando alguém recebia o diagnóstico de lepra, a sua vida acabava. A lepra é uma doença muito contagiosa. Então quando alguém era diagnosticado com a lepra, ela tinha que ser removida de todo o convívio social. Não tinha mais vida social, não podia nem morar na própria casa, perdia o trabalho, perdia tudo na sua vida. Além de todo o sofrimento social, financeiro, né, a morte também, porque era uma doença que levava à morte, algo gradativo. Mas aqui nessa história, provavelmente Naamã, ele está num estágio inicial que ele consegue esconder a lepra das pessoas de fora, mas as pessoas de casa ele não podia esconder. Quando ele chegava em casa, tirava a sua farda, quando tirava talvez a sua armadura, e ali ele estava em casa, as pessoas podiam ver já alguns sinais, algumas manchas na sua pele. A Bíblia então diz que uma moça que trabalhava na casa dele, olhou para ele e falou: Senhor, lá da onde eu vim, tem um homem, um profeta, que se ele orar pelo Senhor, o Senhor vai ser curado. Quem era aquela moça? A Bíblia diz que aquela moça, ela foi capturada, talvez em uma das guerras que Naamã teve. Ela foi capturada e foi levada para a terra da Síria, e foi trabalhar na casa de Naamã. Naamã, irmãos, claro, no seu desespero, desesperado pela cura da lepra, ele fala: eu vou fazer o que for preciso, se for fazer algo muito difícil eu faço. Então ele, acostumado, né, com as pompas, com os protocolos, a burocracia, ele vai até o profeta Eliseu. Mas ele leva, irmãos, uma comitiva, ele leva presentes. Alguns calculam, irmãos, presta atenção nisso, que o valor dos presentes chegava a mais de 4 milhões de reais, se fosse nos dias de hoje. E aí ele chega com aquela comitiva, e quando ele se depara ali com o profeta, irmãos, Eliseu, ele começa já a estranhar as coisas. Primeira coisa, o profeta nem atende ele. O profeta manda um auxiliar, um assistente. Já viu aquela pessoa que chega no banco, quer falar com o gerente não atende? Né? A pensa que todo mundo tem que atender ela. Então Naamã, ele estava acostumado com as pessoas mais importantes atendê-lo. Eliseu nem vai atender, manda o auxiliar e fala: vai lá orar por ele. A segunda coisa que chama a atenção de Naamã é que o auxiliar fala assim: olha, o profeta falou o seguinte: está vendo o rio Jordão ali, aquele riozinho simples? Mergulha 7 vezes no rio e você vai ser curado. Naamã fica furioso a segunda vez. Você vê que é o homem esquentadinho, né, gente? Fica furioso a segunda vez. Ele fala assim: mas espera aí, mas uma cura de lepra tem que ser assim, uma oração forte, tem que ter todo um ritual, tem que fazer um sacrifício. Só mergulhar nisso? Mas aí, irmãos, mais uma vez, pessoas perto de Naamã chegam e falam assim: ô meu senhor, para de bobeira. Se o profeta tivesse pedido coisa grande, difícil, o senhor não faria? Eu faria, eu vim preparado para coisa difícil. Ele pediu algo tão simples: só mergulha no rio Jordão e você vai ser curado. E ali então, irmãos, aquele homem vai. E eu imagino, irmãos, são 7 mergulhos. A cada mergulho dele, Deus vai tratando da sua vida, vai tratando o orgulho, a soberba, e vai, como nós podemos dizer, quebrando aquelas resistências que tem naquele homem. Quando ele se levanta, irmãos, do 7º mergulho, o milagre aconteceu de forma sobrenatural. A Bíblia diz, irmãos, que ele não tem mais nenhuma lepra no seu corpo. Mas é somente isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que ele não foi somente curado, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus fez a pele dele se tornar como pele de criança. Olha, irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Fez até um bozo, né? Um bônus, uma cirurgia plástica, removeu as rugas, pé de galinha, fez ali uma obra completa. Vire para o irmão que está do seu lado, libere essa palavra para ele, diga assim: Deus vai fazer mais do que você imagina. Alguns já estavam prontos que era a cirurgia plástica, né? Deus vai fazer a cirurgia.
Estava quase que saiu aí, né, irmãos? Mas se for o teu sonho, que Deus te abençoe, né? Mas, irmãos, o que a gente vê aqui nessa história? Essa simplicidade de Deus mexeu com aquele homem. Aquele homem, irmãos, que se tornou um alvo do amor de Deus. E essa é a primeira grande verdade dessa mensagem, que você e eu também, como Naamã, somos alvos do amor de Deus. Olha o que Deus fez, irmãos, de forma muito estratégica. Deus colocou aquela moça naquela casa de Naamã. Aquela moça, irmãos, que poderia ter parado em qualquer lugar, foi parar justamente na casa de Naamã, para levar a ele a grande notícia: eu sei alguém que pode orar por você e Deus pode te curar. E sabe, irmãos, até os dias de hoje, você também é o alvo do amor de Deus. Talvez tem coisas na sua vida que você não entende porque até hoje aconteceram. Por que o meu financiamento não foi aprovado? Eu queria morar naquela casa, naquela rua, o financiamento não foi aprovado, mas eu tive que morar naquele outro lugar. É porque Deus já estava colocando alguém para levar o amor dele até você. Porque eu fui transferido nesse setor. Porque eu sobrevivi àquele acidente. Talvez até hoje você fale assim: não era para eu estar aqui, mas naquele acidente eu não morri. O que aconteceu é inexplicável. As pessoas olham e falam assim: era para você ter perdido a sua vida. Talvez alguns aqui sobreviveram tentativas de aborto, tantas coisas aconteceram, mas sabe o que Deus manda dizer a você? Eu estou olhando para você desde o ventre da sua mãe, e eu não vou desistir de você, porque você é um alvo do meu amor. Deus manda dizer a você: você não vai escapar de mim. Aonde você for, eu estou com os meus olhos em você, porque você é um filho e uma filha amada. Deus te criou, Deus te colocou neste mundo. Talvez os teus pais não queriam, mas Ele quis, e Ele escreveu uma história, e você é um alvo do amor dEle. Ele não vai desistir de você. O livro de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Ele nunca vai deixar de bater na porta do seu coração. Ele vai permitir experiências, situações, pessoas. Sempre vai acontecer algo, mas presta atenção. Mas sabe o que Ele nunca vai fazer? Desistir de você Ele não vai. Você sempre será um alvo do amor dEle, mas Ele nunca vai invadir a sua vida. Essa porta do seu coração, a maçaneta e o trinco, só existe para o lado de dentro. Ele não vai abrir a força, Ele não vai invadir, mas se você deixar Ele entrar, e hoje Ele te convida: deixa eu entrar na sua vida. Ele vai entrar, e a Bíblia diz que Ele vai ceiar com você, e Ele vai transformar esse choro nesta alegria. Você é um alvo do amor de Deus. Ele está vendo o que ninguém está vendo. A Bíblia diz que Naamã conseguia esconder dos outros aquela lepra, mas sabe que de Deus você não pode esconder. Quantas vezes por fora a nossa vida é algo, vamos ser sinceros, mas por debaixo, às vezes daquela máscara que você põe todo dia de manhã, só você sabe o que se passa ali. Quando acorda de manhã, todos talvez na sua casa perguntam e falam: e aí, dormiu bem? Você fala: dormi, bom dia, dormi muito bem. Mas na verdade, só Deus sabe que naquela madrugada você chorou, naquela madrugada você estava orando, naquela madrugada você perguntava: se Deus existe, se revela a mim. Deus, se o Senhor realmente existe, olha para mim. Deus está olhando o que ninguém vê. Talvez alguém até chegou para você nos últimos dias e falou assim: ai, que inveja de você. E você fala: se soubesse. Talvez por fora é uma pessoa muito brincalhona, não que todos os brincalhões são assim, mas talvez uma alegria, sei lá, assim: você é tão feliz, você é tão alegre. É que eu sei disfarçar bem. Naamã conseguia disfarçar, mas preste atenção: para Jesus você não precisa disfarçar. Para Jesus você não precisa ser forte. Para Jesus você não precisa provar, porque Ele vê o que ninguém está vendo. Ele conhece cada pensamento que está na tua mente. Ele conhece cada desejo no seu coração. Sabe essa vontade que você está no seu coração, de gritar, de largar tudo, de chutar o balde, de realmente fugir, de sumir? Sabe essa vontade? Ele está vendo. Ele sabe o que está aí dentro do seu coração. Você não precisa esconder dele, mas simplesmente deixa ele agir. Deixa ele usar aqueles que ele está usando, que ele tem usado, pessoas que ele tem colocado
para chegar até você. Mas preste atenção, da mesma forma que nessa mensagem, talvez nós podemos nos identificar com Naamã, em algumas áreas da nossa vida, ou talvez em todas as áreas que precisamos de um milagre, porque nós estamos perante um Deus de milagres. Quantos creem que Deus pode realizar milagres? Mas sabe também, irmãos, de alguma forma, de um jeito, presta atenção nisso, nós também podemos ser como aquela menina, na vida de alguém perto de nós. Irmãos, eu fico impressionado com a história dessa moça, porque essa moça, ela foi levada como escrava, ela foi tirada da sua família. Aquela moça podia nutrir no seu coração todo o ódio e raiva. Você não concorda comigo? Quando ela vê que o seu senhor está leproso, talvez ela poderia até levantado a mão e falar assim: glória a Deus, esse homem vai morrer. Ah, que bom, Deus está fazendo justiça. Mas ela não deseja o mal. E Deus manda dizer a algumas pessoas: irmãos, quem tem o Senhor Jesus, pode ficar tranquilo que Ele é a sua justiça. Não pague o mal com o mal. Talvez você está sendo tentado a pagar o mal com o mal. Confia que Ele está te vendo. Aquela moça não nutre o mal, mas pelo contrário, num coração misericordioso, na vida dela, com todos os seus problemas dela, que ela talvez podia ficar indiferente, falar: eu já tenho tanto problema, vou ter que me preocupar. Não, a Bíblia diz que ela chega até aquele homem e fala: eu sei quem pode te ajudar. E pertinho, irmãos, de todos nós temos alguém que está precisando do Senhor Jesus. Preste atenção, irmãos, nós temos que entender que quem não tem Jesus não está bem. Repita comigo, diga assim: quem não tem Jesus não está bem. Às vezes nós perdemos essa noção, principalmente se você há muito tempo está com Jesus. Você muitas vezes perde a noção do que é uma vida sem Jesus. Toda pessoa que você olhar e olhar para ela, se ela não tiver Jesus, você tem que entender, ela não está bem. Ninguém está bem, irmão, sem Jesus. Algo está faltando, algo precisa ser transformado em seu interior, porque nós fomos criados, presta atenção, para ter Jesus dentro de nós. Quando a pessoa não tem Jesus, fica um vazio lá dentro. Eu sei que há muitos aqui talvez tenham sentido, você tem vivido esse vazio, você começa a querer preencher esse vazio com aquilo que o mundo pode oferecer, mas não vai ser suficiente. Leve Jesus a outra pessoa, leve Jesus, deixa Jesus transbordar de você. Preste atenção, tome cuidado com a indiferença. Às vezes nós tornamos tão indiferentes, nós olhamos pessoas que nós amamos e simplesmente estamos vendo elas indo ao inferno, e muitas vezes nós estamos passivos diante de nós. Coloque em teu coração este amor, essa paixão, dizer: Senhor, esse Jesus, essa mensagem que chegou a mim, vai chegar na vida de uma pessoa perto de mim. Coloque esse alvo, olhe para alguém. Primeiro passo para você transformar a vida de uma outra pessoa, deixar Deus te usar para transformar, coloque alguém como alvo também do seu amor. Porque se você é alvo do amor de Deus, olhe para alguém, um parente, um amigo, e fala assim: essa pessoa vai ser alvo do meu amor, eu vou me dedicar a levar Jesus a ela. Segundo passo para Deus te usar, transformar alguém, ore por essa pessoa. Depois de você escolher alguém para ser um alvo do seu amor, ore, interceda em batalha espiritual. E principalmente você ora para Deus te dar oportunidades. Repita comigo, diga assim: oportunidades. O que leva a um terceiro passo: conecte-se com a pessoa, faça algo por ela, sirva ela, deixa Jesus usar você para transformar ela. E por último, o quarto passo, para Deus usar você e transformar alguém, leve Jesus até ela. E Deus vai preparar a oportunidade. Vai chegar aquela hora que você vai poder falar de Jesus, contar a sua história. Não fale de teologia, mas fale a história que Jesus fez na sua vida. Convide para o culto, para a célula. Deixa Deus te usar e seja usado por Deus como aquela menina foi usado pelo Senhor. Se coloque de pé glorificando a Deus. Você pode dar glória a Deus? Na simplicidade, olha para cá, o milagre acontece. Aquele homem estava preparado para coisas tão difíceis e complicadas, e Jesus hoje está diante de você, e Ele simplesmente diz: se entrega a mim, do jeito que você está, deixa eu te curar, deixa eu mudar você. Um dos testemunhos que nós ouvimos hoje, que a gente separa um pouquinho dos cultos, um testemunho dizia de um rapaz com seus vícios, e ele tentou de tudo para ele se libertar dos seus vícios, até que um dia ele fez uma oração e falou assim: Jesus,
eu não consigo me libertar desse vício. Só o Senhor é que pode me libertar. E eu aceito que o Senhor vai me libertar. E naquela oração, ele nunca mais usou aquela substância. E ele foi 100% liberto e curado. Quando ele simplesmente disse: Jesus, o Senhor me liberta. Hoje nós vivemos uma cultura de empoderamento, uma cultura de alta performance. Faça, seja, resolva. Tudo que você precisa está aí dentro de você. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é: venham a mim e eu vos libertarei. Venham a mim e eu é que vou restaurar. Como aquele simples homem simplesmente desce essas águas. Não, nós estamos aqui falando das águas do Rio Jordão. Do Rio Sorocaba muito menos, que vai sair pior que estava antes. Mas as águas, irmãos, a Bíblia representa a presença do Senhor Jesus. A água do batismo, domingo que vem, você que não desceu as águas do batismo, se entregue do jeito que você está. É isso mesmo que Deus está falando com você. Deixa eu fazer. É isso que Ele fala. Até hoje você ouviu: faça, seja, faça, faça. Você consegue, você consegue. E o convite de Jesus hoje é muito simples: deixa eu fazer. Deixa eu te transformar. Deixa eu curar a tua alma. Deixa eu curar as tuas feridas. Deixa eu colocar de volta um sonho aí dentro do seu coração. Muitos têm aqui vivido uma vida anestesiada. Deus colocou essa imagem no meu coração. Muitos aqui têm a vida, parece que a sua mente está apagada. Parece que ela não funciona, parece que ela não tem sonhos. Você vive os dias como se fosse um zumbi. Não sei para quem Deus está falando isso. A sua mente não planeja, ela não olha, você não consegue enxergar para frente. Parece que você está numa névoa. Mas o Senhor manda dizer a você: eu vou curar a tua mente, e eu vou restaurar a fé e a esperança em teu coração, e você vai voltar a sonhar, e vai voltar a ser feliz com Cristo Jesus. Esse é o convite. Mas o Senhor também tem um convite muito especial ainda nessa manhã. Ele quer falar com você que um dia já esteve nessa presença. Um dia você que já esteve nessa água do Espírito Santo, e por algum motivo ou outro você se distanciou, e você hoje está tão seco. O Senhor te convida: volte para a minha presença. Volte a ler a Bíblia. Volte a orar. Volte a me buscar. Volte a colocar os louvores. Comece a desconectar mais deste mundo e se conecte mais em Deus. Há uma história na Bíblia, quando Deus deu uma visão ao profeta, que ele entrava nas águas, haviam águas no tornozelo, águas no joelho, águas na cintura, e depois águas abundantes. E há pessoas ouvindo aqui essa mensagem: você já esteve em águas abundantes, você estava mergulhado na presença do Senhor, mas por algum motivo você saiu dessa presença. Jesus te chama hoje e te convida: e eu quero te inundar da minha presença novamente. Volte para mim, diz o Senhor. Esse ano Deus deu uma palavra, seria um ano de avivamento e reavivamento espiritual. Ele quer te usar novamente, e Ele manda um recado para algumas pessoas: ei, eu estou com saudade de você. Deus está com saudade quando você entrava na presença dEle. E confia, irmãos, que o nosso Deus não tem somente isso que você busca nele. Como nós vemos aqui no texto, Deus fez mais do que Naamã imaginava. Para Naamã, uma cura já era o suficiente, mas ele tirou a lepra, fez a pele ser como de criança, e ele diz para você: vai ficar melhor do que antes. Tome posse. Eu vou fazer mais do que você imagina. A Bíblia diz: aonde o pecado foi abundante, o poder de Deus vai ser ainda maior. Deus, irmãos, não perde nem empata com o diabo. Se o diabo destruiu a tua vida, se você fez pessoas chorarem, se você prejudicou, fez mal, talvez pessoas foram prejudicadas por causa de uma atitude, de uma decisão, algo que você fez lá atrás, Deus manda te usar, te dizer: eu vou te usar para transformar milhares e milhares de pessoas. Levante as suas mãos agora e comece a orar agora. Assim como Naamã precisava daquela cura, esse Deus de milagres está aqui, esse Deus de promessa, Ele está aqui para operar, Ele está aqui para curar. Conforme você ouviu muitos testemunhos hoje, é o mesmo Deus que está para fazer na sua vida. Você que está no culto online, Ele também está aí curando, Ele está aí para te libertar, Ele está aí para te restaurar. Senhor nosso
Deus eterno Pai, nós oramos a Ti, clamamos, ó Senhor, o Teu poder. Nós clamamos, Senhor, ó Pai, que Tu és fiel, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu poder agora, Pai. Nós oramos a Ti, clame agora ao Senhor, clame a Ele. Sei que Tu és fiel. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Do nascer do sol ao anoitecer eu Te louvarei. Aleluia, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Faça assim com as Tuas mãos agora. Enquanto eu estiver orando, você vai dizendo: eu tomo posse, eu recebo agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos agora, Senhor Deus, ó Pai, a oração da fé, Senhor, e oramos, ó Pai, clamamos, ó Pai, diante de Ti agora, o Teu poder, a Tua unção, Senhor, ó Pai, sobre a vida de cada um que está aqui. Eu oro, Senhor, na autoridade agora do nome do Senhor Jesus. Senhor Pai, nós chamamos Jesus agora, o médico dos médicos, vai passando, Senhor, e vai curando agora, Senhor. Pai, nós oramos agora e eu ordeno a cura sobre este corpo. Deus grande, Deus poderoso, o Deus que cura, que liberta, que restaura. Se você precisa de uma cura agora, põe a mão aonde você precisa agora. Se você não puder colocar a mão, põe a mão sobre a tua cabeça agora. Senhor nosso Deus eterno Pai, eu oro e declaro a Tua cura, Senhor. Eu repreendo agora, na autoridade, no nome de Jesus, eu ordeno que toda doença, todas as dores desse corpo saiam agora. Infecções, inflamações vão saindo agora em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem a você, espíritos malignos de enfermidade, maldição de enfermidade, essa vida que tem histórico na família, eu declaro que essa maldição está cortada agora. Há uma pessoa aqui recebendo esta oração, que na sua família tem um histórico e você está com muito medo. Deus manda dizer que essa maldição não está mais sobre a tua vida, você já está liberto em nome de Jesus. Senhor Pai, nós declaramos a cura sobre este corpo. Vai passando agora, cada célula doente, cistos, tumores, nódulos, problemas de visão, de audição, eu dou uma ordem, sai agora em nome de Jesus. Receba cura, receba saúde sobre o seu corpo. Pai, nós oramos também, declaramos a cura desta alma agora, a cura desta mente, toda tristeza, angústia, depressão vai saindo agora em nome de Jesus. Põe a mão sobre a tua cabeça agora. Senhor Pai, cura essa mente, Pai, que parece que está desligada, essa mente, Pai, que não consegue, Senhor, processar os pensamentos, não consegue imaginar, ela olha para frente, não enxerga, não vê um futuro, não vê algo bonito. Senhor, eu declaro a cura dessa mente agora em nome de Jesus. Vai saindo agora, Deus, ó meu Pai, esse desânimo, essa apatia, eu declaro sonhos, receba sonhos. Deus vai te dar uma explosão de sonhos. Oh Senhor Pai, eu declaro alegria agora. Depressão, eu te dou uma ordem, síndrome do pânico, angústia profunda, sai agora em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, declaro, Senhor, libertação. Quebre-se agora, Pai, tudo aquilo que amarra essa pessoa, os vícios, ó meu Pai, do cigarro, das drogas, do álcool, pornografia, relacionamentos, ó Pai, amizades erradas, negócios errados, seja liberto agora. Ó Senhor Pai, esses hábitos que estão destruindo esta pessoa, eu declaro libertação agora em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, restaurando cada família, cada lar, Senhor. Assim nós oramos e declaramos que todos estão abençoados. Levante a sua mão bem alto, repita comigo, diga assim: eu declaro e tomo posse que eu já estou curado. Diga bem forte: eu sou curado, eu sou liberto, eu sou livre. Diga: eu sou feliz. Diga: eu sou amado. Diga bem forte: Satanás, pega tudo que é teu, solta a minha mente, solta o meu coração, porque eu sou de Jesus e Jesus é meu. Se você crê, você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tome posse, irmão. Jesus já está aí dentro de você.
E Ele vai fazer algo além do que você pode imaginar. Faz tempo que eu não faço isso. Pega de novo a sua mãozinha. Você já mandou para acalmar. Agora você vai procurar um outro vizinho e fala para ele assim: aumenta a sua expectativa. Fala para ele aí. Com Deus, irmãos, a nossa expectativa tem que estar lá em cima, amém? Ele vai fazer mais do que você imagina e vai ficar melhor do que antes. Tome posse em nome de Jesus, amém? Quem aqui tem um